Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Vitor Augusto de Souza e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os poderosos cristais, esses elementos maravilhosos da natureza que você pode usar ao seu favor. Vamos lá? Quando nós falamos das propriedades energéticas dos cristais, o poder não vai estar dentro daquele cristal, e sim na aura que ele solta. Então, nós consideramos os cristais como os ossos da natureza. Mas, quando você for utilizar um cristal, é importante que você tenha consciência de que ele é um remédio vibracional. Então eu percebo que as pessoas espiritualistas, os esotéricos, o pessoal que gosta muito de cristal, acabam espalhando cristal pela casa inteira e gosta de colocar cristal no quarto e mistura um cristal com outro. A gente tem que pensar que tudo aquilo tem aura. E são auras que elas têm uma composição, elas têm um propósito. Então todo cristal, ele tem, como toda planta, como tudo que é vivo, ele emite um padrão vibratório. E com muitos anos de estudo, de muitas culturas, eles foram percebendo que certos cristais tinham certas vibrações. Então, quando você for utilizar o seu cristal, você precisa ter consciência, porque ele é poderoso. Então, um cristal que está super na moda, que é o quartzo rosa, que as pessoas querem usar, porque querem ter um amor, tudo, ele é um cristal que, se você está, por exemplo, depressivo, ou se você está emocionalmente muito envolvido com uma história, ele intensifica isso, porque ele é um cristal de movimentação afetiva. Então, por exemplo, um cristal que eu venho observando que as pessoas usam e que às vezes pode ser prejudicial para eles é o quartzo rosa. O quartzo rosa ele é famoso porque o pessoal quer amor, aí o pessoal na internet fala, coloca o quartzo rosa no peito, que ele vai abrir o seu chakra cardíaco. Coloca o quartzo rosa na casa, que ele vai trazer o amor. Sim, ele vai fazer tudo isso. Mas a vibração, a aura do quartzo rosa é uma aura de afetividade, ela intensifica emoções, ela intensifica sentimentos. Então, se você, por exemplo, está triste, está magoado e você usa só um quartzo rosa, ele vai intensificar isso, ele vai te deixar mais melancólico. Se você, por exemplo, é uma pessoa que acaba sendo um pouco sem energia quando acorda, fica um pouco preguiçoso durante o dia, usar o quartzo rosa ele vai deixar você mais preguiçoso, ele vai deixar você mais parado. Usem os cristais como suporte energético, como uma vibração curativa, regeneradora do seu campo áurico. Então nada de misturar demais. Ou se for misturar, pega 2, 3 cristais para trabalhar em um propósito seu. Então, por exemplo, aí do quartzo rosa, você pode utilizar esse quartzo para ele trazer os sentimentos à tona e trabalhar com uma pedra ametista junto, que ela vai transmutar aquelas situações. Que tudo aquilo que vai vir à tona, ela vai purificando, ela vai cortando, ela vai tirando aquela densidade para que você não fique desequilibrado. Então, o intuito desse vídeo é te contar os segredos ou as coisas que as pessoas acabam não falando sobre os cristais e para você poder fazer uso de forma benéfica na sua vida sem perigo. Quando nós falamos de cristais com pontas, ou por exemplo cristais que eles são muito grandes, que eles são grandes drusas, grandes ramificações, eles não são tão benéficos. Por exemplo, esse cristal aqui, ele tem muitas pontas. Essas pontas, cada uma delas ela vai emitir, em média, de 2, dependendo do cristal, ele pode chegar a 2 metros de aura. Então você imagina que só esse pedaço de pedra é como se ele vai ficar passando o seu corpo espiritual como uma faixa. Então, no momento do sono, que é o momento que muitas pessoas têm um sono mais sensível, têm um sono mais delicado, você ter ali faixas de energia passando por você pode te agitar demais, mesmo que sejam faixas benéficas, mesmo que sejam faixas de energias curativas. Então eu recomendo que vocês, dentro de quartos, evitem o uso de cristais, ou caso queiram usar por conta de decoração, ou por conta de alguma crença, enfim, você utilize os cristais rolados, que são os cristais comuns, ou os cristais que são em esferas, mas que essas esferas não sejam gigantes, precisam ser esferas pequenas. Eu só recomendo o uso dos cristais dentro dos quartos quando você está doente, porque aí o seu campo ele vai estar já baixo, ele já vai estar fragilizado, e aí o cristal ele vai trabalhar ali elevando aquele seu campo vibratório, então ele não vai sobrecarregar. E também uma prática que eu vejo muito, e eu aviso os clientes, eu falo, não façam isso, pelo amor de Deus. Muitas pessoas pegam um cristal com ponta, que são cristais que literalmente têm ponta, e colocam abaixo da cama.
na altura da cabeça, por exemplo. Isso é muito agressivo para o corpo espiritual. Imagina que a gente fica em média 8, 9 horas, 10 horas aí na pandemia dormindo, e aí quando você tem esse cristal cortando o seu campo espiritual, ele vai às vezes perturbar você. E aí, se você ainda mistura, aí as pessoas querem trabalhar os 7 chakras. Então coloca um cristal vermelho na base, um cristal amarelo na barriga, um cristal verde no cardíaco. Faz tudo isso e fica ali de 8 a 9 horas. É muito agressivo. Você pode fazer essa harmonia dos chakras, mas, por exemplo, para ficar 1 hora, para ficar 1 hora e meia, se você estiver doente, 2 horas, mas nada de exageros. Outra questão que eu escuto muito, por exemplo, as pessoas às vezes querem harmonizar um ambiente muito grande com uma pedra muito pequenininha. Ela não vai conseguir fazer isso, tem que respeitar o limite dela. Então, quando você quer harmonizar um ambiente, uma sala, por exemplo, que ela às vezes vai ter um fluxo grande de pessoas, ou se, por exemplo, se você tem um negócio que às vezes vai entrar muita gente, você não vai conseguir harmonizar ele com uma pequena pedra de 5, 10, 15 centímetros. Precisa ser algo maior. As pedras mais indicadas para ambientes amplos são as drusas, mas, por exemplo, essa seria pequena ainda para um ambiente grande. Mas a drusa grande, ela é cara. Então, o que eu recomendo? Que vocês comprem pequenas drusas ou pequenos pedacinhos assim e você vai espalhando no ambiente. Que aí você consegue promover uma aura, você consegue promover uma purificação interessante. Volto a falar, observem os cristais que vocês vão querer colocar próximos de você. Você precisa se entender, você precisa ter autoconhecimento. O cristal, por exemplo, se você tem pensamentos muito negativos, se você tem constantemente pensamentos obsessivos, ou se você é uma pessoa que é muito raivosa, se você é uma pessoa que pragueja muito, não trabalhe com quartzo branco. Por quê? O quartzo branco, ele amplifica a energia, ele potencializa a energia. Por isso que ele tem, por exemplo, dentro dos nossos eletrônicos, nós temos quartzo. Então, ou seja, ele é o amplificador da onda, ele aumenta aquela energia. Então, espiritualmente, ele vai aumentar aquela raiva, ele vai aumentar, às vezes, uma praga que você lança. Então, eu, assim, recomendo para ambientes com muitas pessoas, para muitas casas que tem muitas pessoas, até animais, o uso da ametista. Porque a ametista, ela vai fazer uma purificação, ela vai trazer uma harmonia, só que ela vai ficar transmutando essas energias que às vezes não vão ser tão benéficas, esses pensamentos errados que a gente tem de vez em quando, e ela vai ficar como se fosse um filtro de energia constante. Então ela é mais segura para usar do que o quartzo. O quartzo você pode usar, mas se você é uma pessoa que tem mais controle do seu pensamento, ou por exemplo, um momento de meditação, um momento que você está intencionando alguma coisa e você quer fortalecer aquilo. E eu sei que às vezes o pessoal vai comentar assim, falando, Vitor, mas eu programei minha pedra, eu falei pra pedra de que se ela só tem que fazer coisas boas, de que ela só tem que fazer coisas benéficas. A pedra, uma rocha, uma pedra, ela nunca tem o intuito de te prejudicar. Só que ela tem uma função energética. Então, por exemplo, se você pega o açúcar e você coloca dentro de um bolo, ele vai adoçar. Por mais que você queria que às vezes ele ficasse um pouquinho salgado, sei lá, você quer colocar ele no seu frango, não adianta você querer pedir para uma coisa que tem uma essência, para ela fazer outra. Por mais que aquela consciência queira ter uma boa intenção, a energia dela é para aquilo. Então, os cristais, quando vocês forem pesquisar na internet, é só vocês pesquisarem propriedades mágicas, propriedades energéticas do cristal X. Pensa que tudo aquilo que você lê sobre aquela pedra, ela vai ficar trazendo, ela vai ficar sendo intensificada ali na sua aura. Então, escolha bem suas pedras. E nós temos também o uso das pedras em pingentes, em anéis, em brincos. Ou seja, a pedra está em contato direto com o seu corpo. Primeira coisa, tem pedras, ou aquilo que a gente chamaria de pedra, por exemplo, a pirita, que ela não é bem uma pedra, na verdade ela é um composto químico, ela é uma pedra que não é tão interessante você ter ela diretamente em contato com o corpo, porque ela pode oxidar, o próprio suor ela pode ir estragando a pedra e soltando às vezes coisas que não são tão benéficas para o seu corpo. Então, quando você for escolher as pedras para utilizar em colares, brincos, anéis, escolham pedras que elas não têm problema de estar em contato com a pele. Comprem pedras verdadeiras, tem muita pedra falsa por aí. Vitor, como que eu vou saber se essa pedra é falsa? Procura um lugar de confiança. E além disso, por exemplo, se todo lugar, uma pedra da lua, que é uma pedra muito falsificada, por exemplo,
ela custa 20 reais uma pequenininha, se você achar uma pessoa vendendo uma pedra da lua por 2 reais, você vai saber que aquela por 2 reais, ela geralmente não vai ser a verdadeira. E as pedras originais, elas não são tão brilhantes. Se você pega uma pedra que é muito brilhante, ela geralmente ela é feita em laboratório. Então ela não tem a propriedade energética que você quer usar. Então eu vejo às vezes na rua o pessoal comprando uma pedra bem bonitinha, lembra até um pouco a opala, e aí o pessoal compra como pedra da lua e sai usando para fazer pedido. Na verdade as pessoas estão usando vidro, aquilo é vidro. E aí se você colocar ela contra a luz, você consegue até ver a bolinha de ar dentro dela. Então fiquem atentos. Outra pedra também que é muito falsificada aí, não é falsificada, é feita em laboratório, é a pedra estrela e a pedra do sol. Que ela é marrom com várias coisinhas douradas dentro dela, e a pedra estrela ela já é mais azulada, também com pontos de luz dentro dela. A original não brilha tanto, ela não é, tem umas que parecem até glitter que eles colocam, porque ela é muito cintilante. A original não é daquela forma, ela é mais opaca. E aí, quando você for escolher as pedras para o seu corpo, não sobrecarregue. Perceba, por exemplo, eu vou usar uma pedra verde para a harmonia do meu chakra cardíaco, usa ela, só usa ela, ou usa uma outra, por exemplo, para complementar aquela energia. E também evitem usar essas pedras para dormir, porque elas vão ter a mesma atuação do que a gente conversou. Se você é uma pessoa mais mediúnica, você vai perceber que dependendo da pedra que você usar, ela pode te dar um pouco de dor de cabeça, ela pode te trazer um pouquinho de náusea, porque às vezes a atuação dela é muito forte na sua aura. Eu, por exemplo, eu adoro os quartos rutilados, que são quartos que tem minérios dentro, né? Tem fios de árvore, tem fios dourados dentro dele, eu adoro. Mas é uma pedra que me perturba um pouco se eu uso ela em contato direto com o meu corpo. Ela me deixa muito agitado, tira meu sono. Então escolham pedras leves, pedras mais tranquilas, a menos que você tenha um campo ou esteja trabalhando uma questão mais específica da sua vida. E por fim, nós temos as pedras ligadas aos signos. Só que não é do jeito que a gente vê na internet, porque o signo de peixes é ligado à pedra ametista, então todo pisciano tem que usar ametista. Não. Através da análise do mapa natal, conforme o momento que você está vivendo, a gente consegue perceber uma pedra que você pode usar em algum dedo. Então tudo isso, o mapa ele vai trazer como uma forma muito específica uma pedra que você pode usar, ele vai falar se é um brinco, se é um colar, se é um anel, mas isso através de um olhar ligado à astrologia. E se você gostou aqui desse conteúdo, se inscreva no canal, coloque as suas dúvidas aqui, comente, curta, compartilha e também me siga nas redes sociais. E caso você queira entender também, às vezes, qual a pedra mais indicada através do seu mapa natal, você pode fazer uma consulta de astrologia comigo, que vai ser um prazer te atender e perceber qual que é a gema, qual que é o cristal mais indicado para esse momento da sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.